Irmãos, o título da nossa mensagem é Momentos Sem Saída. E nós iremos, o texto que vai fundamentar essa palavra, além de outros, mas o princípio nós começaremos em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 17. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. E diz assim o texto: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Queridos, o livro de Crônicas, ele nos mostra que Deus abençoa o seu povo, mas Deus abençoa este povo quando este se coloca numa disposição desejosa e ardente de assim se submeter ao senhorio da sua vontade, quando se coloca em obediência a Deus. Contudo, nos mostra que disciplina também é algo que o Senhor se utiliza. O Senhor disciplina este mesmo povo que Ele abençoa. E inclusive, se é povo de Deus e disciplinado por este Deus, essa disciplina, na verdade, é bênção. Então, Ele disciplina esse mesmo povo e o faz quando este age contrariamente de quando Ele abençoa. Ou seja, quando este age em desobediência à sua vontade, aos seus preceitos. E queridos, o Senhor, Ele é um Deus verdadeiro. Ele é a própria verdade. E portanto, quanto à sua aliança com o seu povo, a sua promessa, Ele jamais a quebrará. Ainda que este mesmo povo haja com Ele com falsidade, com dissimulação. Contudo, este Deus, Ele jamais será infiel ao que Ele prometeu. A sua palavra, ela é fidedigna, ela é fiel, ela é pura. A palavra de Deus, ela é digna de toda confiança. Queridos, se com Ele nós morrermos, a garantia dele, se assim acontecer, é que com Ele mesmo nós haveremos de viver, e viver eternamente. Se nós confiarmos de forma perseverante em sua promessa, é sinal que vivemos, e que com Ele também iremos reinar por toda a eternidade. Contudo, se rejeitarmos a Ele, e rejeitamos porque o negamos, é sinal que nunca, jamais, em tempo algum, o conhecemos, e nem Ele a nós. Portanto, Ele vai nos negar. E diante da nossa infidelidade, este Deus sempre continuará sendo fiel, pois não há como Ele negar a si mesmo. Mas se nele nós confiarmos, uma coisa é certa e é garantida. O apóstolo Paulo nos fala isso em Romanos 10:11. Nós não seremos envergonhados. Em Salmos 25 diz que não haverá decepção da nossa parte. Podemos ver no livro de Crônicas que diante da desobediência do seu povo, a paciência do Senhor se esgotou, cessou, chegou por aqui.
E o que aconteceu? Ele entregou o povo de Judá aos babilônios. E ele permitiu, tudo acontece com a devida permissão de Deus. Ele permitiu que os inimigos destruíssem o templo e a cidade de Jerusalém. Conseguimos enxergar aqui neste livro que a história escrita no coração de Deus desde a eternidade, ela haverá de atingir ao fim o seu propósito. Pois, queridos, Deus é quem guia seu povo. Deus é quem usa este mesmo povo a fim de cumprir os seus propósitos, apesar dos pecados desse povo, apesar dos nossos pecados. E Josafá, queridos, Josafá foi um bom rei. Um bom rei. Ele governou sobre Judá. Ele era o rei do reino do sul. E de fato foi um bom rei, ainda que ele tenha agido de forma errada e insensata. Afinal, ele era um homem sujeito a erros, e ele errou. E seu primeiro erro foi aliar-se com o iníquo, com o perverso, com o infiel rei Acabe, que era rei de Israel, era o rei do reino do norte, um rei que não adorava ao Deus único vivo de Israel, mas só ele adorava a Baal. E ele era casado com aquela famosa e tão conhecida de todos nós, Jezabel. Ele era casado com a serva do capeta. Mas também ele não era tão diferente dela. E essa aliança de Josafá com Acabe deu-se por meio do casamento dos filhos de um com do outro. Ou seja, eram interesses políticos. Era afim, a coisa aconteceu só para satisfazer os seus próprios interesses. O interesse de cada um não interessava o que Deus achava. Esse foi o seu grande primeiro erro de Josafá. Ele se associou. E Josafá, nesta aliança com Acabe, quando faz essa associação, ele tem que abrir mão das suas convicções religiosas em prol, em favor das suas questões políticas, dos seus interesses próprios. O segundo erro de Josafá foi também unir-se a quem não presta. E mais uma vez a Acabe. E agora num ataque contra inimigos de Israel. E tudo isso ocorreu uma artimanha da parte de Acabe para matar Josafá. No que Deus não deixou que acontecesse, porque Deus havia ainda na vida de Josafá, na sua vida, propósito com ele. E o terceiro erro foi ele se associar, já agora não com Acabe, mas com o filho dele, com Acasias. Outro troço. E aqui levado somente por uma coisa, pela cobiça, pela ambição. A ambição de quê? Das riquezas. Eles inventaram de construir navios juntos para enriquecer. E queridos, como é triste quando o povo, o dito povo de Deus, que tem seu espírito habitando nele, não consegue discernir o que é vontade de Deus e o que não é. E dessa forma possam evitar alianças, associações, decisões que são contrárias à vontade de Deus. E o texto que há pouco lemos, ele trata do momento em que o rei Josafá
encontrava-se encurralado. Eu queria só abrir um parênteses, que nessa associação, dessa construção, desse mega empreendimento de construção de embarcações, de navios, como estava totalmente de fora do propósito de Deus, sabe o que aconteceu? Os barcos tudo tinham afundado. Nenhum prosperou. E às vezes, nós nos metemos nisso. Mão em cumbuca. Pensando que Deus está abençoando, quando na verdade Deus não está abençoando nada. Nós temos que discernir o que é bênção de Deus e o que é maldição. E às vezes a gente confunde bênção com maldição. A maldição está acontecendo e a gente está dizendo é Deus abençoando. Que conversa! Então esse texto que há pouco lemos, ele trata do momento em que o rei Josafá encontrava-se encurralado, e encurralado por 3 nações inimigas. Essas nações inimigas tinham acordado entre elas de unirem-se somente para destruir Jerusalém, para atacar Jerusalém, para ficarem mais fortes, para ficarem num número maior. Essas nações eram Edom, Amon e Moabe. O ataque já estava à porta, era iminente. Eles já estavam de forma estratégica postos nas proximidades de Jerusalém e eram imensamente numerosos, como também estavam muito mais fortemente armados. E ocorre que a notícia chegou de forma tardia. Quando ele veio tomar ciência que o pessoal ia atacar, eles já estavam praticamente atacando. Então não tinham mais como se preparar. Não tinham como contra-atacar. E o que acontece quando o problema chega à porta, bate na porta e nos pega de surpresa, nos pega no contrapé? O que acontece de imediato? Medo. Fica todo mundo com medo. E o medo bateu a porta do coração de Josafá. Afinal, não tinha nada que favorecesse ajudar. Absolutamente nada. O exército inimigo era infinitamente maior. Não fosse isso, eles eram muito mais ricos em recursos bélicos, ou seja, em armas. E o pior, não tinha tempo suficiente para que eles se preparassem e contra-atacassem. Como dissemos anteriormente, Josafá havia tomado em seu reinado decisões erradas. No entanto, queridos, agora, ainda que diante de todo o medo, de todo o desespero, dos seus joelhos estarem trêmulos, da sua mente está a mil, o que acontece com Josafá? Ele teve medo, ele teve tudo isso que qualquer ser humano tem. Ele só não fez uma coisa: se desesperar e meter agora dessa forma como fez anteriormente, meteu o famoso pés pelas mãos. Ele não se desesperou. E diante de um momento como esse, ele fez o que de mais certo se faz nestes momentos sem saída. Ou seja, ele buscou socorro em quem? No Senhor. Ele convocou o povo para fazer um jejum. E antes, lá no versículo 12 você vai ver isso, ele admite que embora fosse um rei, que embora que ele tivesse um exército ao seu dispor, com soldados guerreiros valentes, que já tinham ganhado outras guerras, mas ele naquele momento, ele além de convocar o povo a um jejum e a oração, ele confessa.
que diante de tão grande adversidade, ele nada poderia fazer e que ele tinha plena confiança no Senhor. Senhor, eu não tenho o que fazer. Eu não vou conseguir resolver esse problema. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e será para sempre. E queridos, este momento vivido pelo rei Josafá, esse momento vivido pela nação de Judá, neste instante me leva mais à frente, me remete a um voo até Atos dos Apóstolos, aonde havia um acontecimento muito semelhante ao que Josafá estava enfrentando, e que é relatado no capítulo 12 de Atos. E eu quero que vocês abram suas Bíblias, por favor, que nós vamos trabalhar neste capítulo, no versículo 1 ao 25. E o livro de Atos, ele relata a trajetória da igreja primitiva de Cristo. Ele relata uma caminhada por meio do poder do Espírito Santo, contudo enfrentando forças humanamente invencíveis. E aquela igreja, com poucos recursos, enfrentava, queridos, forças opositoras, sem, no entanto, ser vencida. Havia uma oposição ferrenha. Era o sinédrio judeu, era o Império Romano, sobre uma igreja pequena, sem muitos recursos, mas ela não era vencida. Ela continuava a proclamar o Evangelho, achasse bom ou ruim, ela continuava. E neste capítulo 12, o cenário é difícil, o cenário é cheio de muito perigo. Herodes havia prendido cristãos e o fez com a intenção de torturá-los, e o apóstolo Tiago, irmão de João, também havia sido preso e já decapitado a fio da espada. E quanto mais a proclamação do Evangelho crescia, também crescia a oposição ao cristianismo. Quanto mais o cristão é fiel a Deus, mais cresce a oposição. Quanto mais o cristão está disposto a proclamar o Evangelho a toda criatura e em todos os lugares, mais a oposição aumenta. Quer parar a oposição? Quer parar de arrumar confusão para a sua vida? Pare de proclamar o Evangelho. Pare de ser fiel às Escrituras. Agora, se tu for filho de fato remido e lavado por Jesus Cristo, tu vai deixar de arrumar um problema com o mundo e vai arrumar um problema com ele. Mas eu creio que nenhum cristão se propõe a proclamar o Evangelho porque com medo de arrumar um problema com Cristo. Antes ele proclama porque esse Evangelho foi que lhe salvou. Foi esse Evangelho que mostrou o amor de Deus. Foi por meio desse Evangelho que ele entendeu por quanto tanto foi amado por esse Deus. E por ser amado dessa forma, incondicional e imerecida, aí ele quer proclamar esse Evangelho. Doa quem doer. E aconteça o que acontecer. Então, o apóstolo Tiago já havia sido morto. E a proclamação do Evangelho crescia, e a oposição também. E agora Pedro havia sido preso. Pedro havia sido preso e estava sob a guarda de 16 soldados. Pedro seria julgado com a sentença certa de morte, já era certo. E assim como o rei Josafá, quando estava ali encurralado diante de tão invencível inimigo, buscou a Deus, neste momento de Atos, a igreja ajuntou-se
para clamar em oração ao Senhor. Ela juntou-se nesse propósito. E queridos, diante de momentos sem saídas, só há uma posição a tomar: prostrar-se diante do Senhor e reconhecer que somente Ele é a nossa saída, somente Ele é a nossa justiça e somente Ele é o nosso socorro bem presente na angústia e tribulação. Só resta isso. Portanto, isto posto, eu quero, juntamente com os irmãos, apreciarmos esse texto de Atos do Apóstolo, no capítulo 12. Primeiros versículos do 1 ao 4. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Aos olhos humanos, o caos que havia ali se instalado parecia que ele tinha o controle de tudo, de todas as coisas. Tiago havia sido morto, portanto seria o primeiro apóstolo a ser martirizado, sacrificado em prol do Evangelho. Outros cristãos estavam presos. Herodes Agripa perseguiu os cristãos devido às muitas reclamações dos judeus de Jerusalém. E isso foi motivo para decapitar Tiago, ato esse que muito agradou os judeus. E sabedor que a perseguição aos cristãos agradava aos judeus, Herodes buscou imediatamente mais uma forma de poder conquistar ainda mais a simpatia deles. E dessa forma, o que é que ele faz? Ele vai, manda prender, ele encarcera Pedro, porém não matando logo de imediato, pois era período da Páscoa e a tradição judaica não permitia neste período que ocorressem execuções. E assim Herodes deveria aguardar o término da festa pascual para somente depois matar o apóstolo Pedro. Queridos, o rei Herodes, um inimigo enfurecido, ele parece aqui ser aquele que tem o controle de tudo. Ele parece aqui ser aquele que tem o controle de toda a situação. A igreja estava sob o quê? Sob profundo medo. Estava sob perseguição. Mas aqui cabe o que Pedro haveria de dizer mais tarde em sua carta. Lá na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 12, quando ele diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Ou seja, conforme a soberana vontade de Deus, e no seu tempo, o Senhor da igreja se levantaria em favor do seu povo, lhes dando o devido livramento para o louvor de sua glória. E Deus, queridos, Deus ouve o clamor dos seus remidos. O salmista, no Salmo 40, no versículo 1, ele diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Queridos, o Senhor sabe de todas as nossas dificuldades. Ele sabe a minha, sabe a sua. Ele sabe tudo quanto necessitamos. Ele vê nossos choros.
Ele vê nossos gritos, nossos urros, nas nossas muitas noites solitárias. Quando estamos ao redor de muitas pessoas e ao mesmo tempo estamos sós. Ele vê isso. Ele escuta. Ele sabe das nossas dores. Ele é sempre presente. E aqueles que nele esperam, ele ouve o grito de socorro. E o apóstolo Pedro, ele foi um cristão devoto. Foi um cristão compromissado. O apóstolo Pedro foi um cristão submisso ao Senhor, diligente ao compromisso que ele tinha com a obra de Deus. Mas isso não lhe deu imunidade quanto aos embates, quanto às lutas, quanto aos dissabores, quanto às dores. O fato dele ser compromissado, devoto a Deus, não lhe privou, não lhe imunizou de lutas e de dores. E querido, ser cristão não quer dizer que este tem que viver sua vida dentro de uma redoma à prova de sofrimentos e de dores, completamente blindado. Não existe. Um cristão, ele pode ser livrado de lutas, mas ele também pode ser livrado nas lutas. Os cristãos, conforme Paulo afirma, Paulo diz que eles sabem. O apóstolo Paulo diz que todo cristão, ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, é uma convicção do cristão, que sabe que tudo coopera para o bem dele, para o cumprimento do propósito de Deus e para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Todas as coisas. Tudo quanto Deus permite que ocorra na vida de um cristão, seja isso bom ou ruim, sempre haverá de ter um propósito. Queridos, nosso Senhor não nos deixa passar por um sofrimento simplesmente por passar, como se ele fosse sádico. Eu quero ver ela chorando. Eu quero ver você, Patrícia, chorando, Helena, se esgoelando. Eu fico feliz demais vivendo assim. Deus não é sádico. Não é isso. Em tudo o Senhor, ele quer nos mostrar algo. Em tudo o Senhor quer nos ensinar algo. Deserto na vida de um cristão, queridos, é a universidade do discipulado de Jesus. Venhamos e convenhamos. Como é que a gente aprende melhor? Com um bolso cheio de dinheiro ou liso devendo? Vendendo saúde ou em cima de uma cama? Como é que a gente aprende melhor? Como é que a gente fica com o ouvidinho mais aberto, mais sensível, mais pequenininho, mais humildezinho? Como é que... Não é assim? Então, deserto na vida do cristão é a academia que o Senhor usa para que ele aprenda. É no deserto, é nas tribulações, são nos sofrimentos que crescemos aprendendo com o Senhor. É no jugo com Jesus que aprendemos. E aprendemos de quem? Dele. E crescemos nessas experiências para com paciência perseverarmos na expectativa de uma certa e eterna esperança. É o que Paulo também nos fala em Romanos 5, versículo 3 ao 5. E depois vocês leiam ali. Se estamos com Jesus, se nós de fato estamos com Jesus, todo jugo é suave e todo fardo é leve. E Pedro estava cuidadosamente preso, vigiado, arrodeado por 16 soldados, em grupos de 4 que o vigiavam, ou seja, era 24 horas por dia, para que ele não fugisse.
Afinal, Pedro já havia escapado da prisão por 2 vezes. E Herodes, ele não queria passar mais essa vergonha. Ele não queria passar de novo esse constrangimento. Portanto, ele tomou os devidos cuidados para que Pedro não fugisse. Versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Queridos, no nosso tempo presente, muitos de nós temos sido assediados pela essa famigerada teologia da prosperidade, que afirma que Deus nos fez para sermos prósperos, ricos, abastados. Temos também sido assediados pela teologia da cura, que afirma que Deus haverá de nos curar de toda enfermidade física. Ou seja, cristão não morre de doença. E agora temos a teologia do coach, a teologia coachiana, que é a teologia da prosperidade fantasiada, com a outra roupagem, e que diz: olha, acredite em você mesmo, persevere nas suas vontades, coloque na mente e tudo acontece. Foque, faça isso, faça aquilo. Em alguns termos isso tem sentido, mas segundo uma relação disso com a Bíblia, não tem sentido, não tem harmonia, não tem conteúdo bíblico que possa alinhar isso. Talvez numa estratégia empresarial, uma coisa, tudo bem, mas segundo a fé cristã não tem, porque a fé cristã diz: maldito é todo aquele que confia no homem. Se eu confiar em mim mesmo, eu sou o quê? Maldito, porque eu não sou homem. Agora, bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor. Glória a Deus. O entendimento da graça é justamente isso. É saber que eu não posso nada. Só quem pode é Deus. Aí fora isso ainda tem a famigerada também teologia da confissão positiva, que o famoso Rema presta esse desserviço aos cristãos, dizendo eles que são cristãos, que estão alinhados aí com várias igrejas, Verbo da Vida, Igreja Batista do Lagoinha e tantas outras, que é a confissão positiva. Fale, decrete que vai acontecer, que diz: se declararmos com convicção, tudo vai acontecer, haverá de acontecer. E muitas pessoas são orientadas a orarem por todas estas coisas, e que tenham fé e também peça para que as outras orem também. Ao final, se não alcançamos o que pedimos e desejamos, somos acusados de termos uma fé fraca. Aí você vai e faz tudo direitinho como ele disse. Você não conseguiu nada, é porque sua fé é fraca. Você não teve fé suficiente. Você tem que aprender a ter fé. Muitos são ensinados a orarem de forma que Deus venha nos ouvir e atender nossas orações. Mas ocorre que Deus de fato nos ouve sempre que oramos. Tenha certeza disso. Ouve. E tenha certeza mais ainda que para que Ele nos ouça, não é preciso a gente gritar, ou tenhamos uma oração extensa, ou mesmo cheio de palavras bonitas. Também não tem problema orar alto ou orar baixo, não há problema nisso. Mas isso não limita. Se orar só com pensamento, Deus ouve. Paulo não diz que quando nós não conseguimos nem orar, dado o nosso momento de tanta aflição, de estarmos de uma forma toda que não conseguimos nem abrir a boca para orar, o que é que Paulo diz? Que o Espírito
de Deus que habita em nós leva nossas orações a Deus através de gemidos inexprimíveis. Não precisa. Deus ora. Se orar, Deus escuta. O que acontece é o seguinte, é que muitos perguntam, mas o que houve? Que eu orei a Deus e Ele não respondeu a minha oração. E queridos, pensar e afirmar desta forma está completamente fora da verdade. Deus sempre responde. Sempre. O problema é que nós não consideramos um não bem grandão como resposta. E a prova que o não é também resposta de Deus às orações está na oração de quem fez. Logo quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. A resposta qual foi? Não. Deus não livrou o seu filho da morte, mas o livrou da morte. Muitos são ensinados a entenderem que a oração é como se nós estivéssemos sob um pedestal. É o inverso. Não é Deus que está no seu trono, não. É nós que estamos no trono e Deus está prostrado de joelho, com face em terra e dizendo: pede, meu servo, o que te queres. Aliás, tu não és meu servo, eu é que sou servo teu. Pede o que tu queres, que eu te darei. O grande problema é que se usa isso. Em absoluto não é dessa forma que a oração funciona, queridos. Vejamos a questão do apóstolo Tiago, que estava preso. E então, imediatamente, o que é que a igreja faz? Ela coloca-se de joelho e passou a orar a Deus para que Tiago fosse liberto. Tiago foi liberto? O que se deu quando a igreja estava orando pela vida de Tiago? Só se deu uma coisa, meus irmãos. Se deu o que Deus permitiu que acontecesse segundo o propósito da sua vontade. Ou seja, Tiago foi martirizado, Tiago foi morto, Tiago foi decapitado a fio de espada. Mas a igreja orou. Portanto, a resposta às orações proferidas pela igreja ao Senhor foi plenamente oposta ao que eles pediram. E nem por isso vale salientar que aqueles cristãos perderam a esperança em Deus, ainda que eles tivessem ficado tristes porque um irmão tão querido morreu, não estava mais juntos deles ali. E olha, e a coisa que parecia ruim mostrava-se que ficaria ainda pior. Tiago sai da fila. O próximo quem é? Pedro. Pedro agora está na fila do martírio. E o que os irmãos da igreja primitiva vão fazer agora? Passam a orar mais fervorosamente. Versículos 6 ao 7. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submeter a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. A igreja estava em oração por Pedro, queridos. O que nos falta muito é isso, orar. Unirmos em igreja para orar. Nós unimos muitas vezes em igreja para outros objetivos, inclusive objetivos contrários ao que Deus quer.
para toda sorte de coisa que não está no propósito de Deus. Mas a igreja estava orando por Pedro. Será que essa oração que estavam fazendo por Pedro era a mesma que fizeram quando Pedro foi solto pelo Sinédrio lá em Atos 4? Quando Pedro, ele estendeu a mão sobre um coxo, sobre um paralítico, e ele passou a andar. E ali resolveram prender Pedro. Deram umas lapadas boas, mas não puderam fazer mais do que isso, porque o povo estava admirado com tudo aquilo que acontecia. E aí liberam Pedro. Acho que vocês lembram muito bem dessa história. Agora, se liberar, ameaçaram. Eu digo, olha, se você pegar você de novo aí, falando desse Jesus Cristo, que você diz que fomos nós que crucificamos, se prepare que você vai morrer. Ele disse, infelizmente, caros queridos, prefiro eu obedecer a Deus do que a vocês. Mas com toda certeza, aquela igreja orou quando Pedro foi preso, aqui em Atos 4. Deve ter orado da seguinte forma: pedindo pelos servos de Deus. Pai, os teus servos estão recebendo recebendo ameaças, injustiças, estão passando por momentos difíceis. Senhor, concede a ele condições para saírem dessa e prosseguirem mais capacitados ainda e assim darem continuidade à proclamação do Evangelho de forma ousada e corajosa. E foi assim que oraram. Pode olhar Atos 4, 29. Foi dessa forma que eles oraram. Senhor, tem misericórdia de Pedro, tem misericórdia de João. Olha, solta eles de lá para eles continuarem a proclamar o teu Evangelho. E o que é que nós podemos ver nessa oração que fizeram em Atos 4? Uma oração em completa sintonia com o quê? Com a vontade de Deus. Mateus 28, do 19 ao 20, 19 e 20, que é que diz? Ide proclamar o Evangelho a toda criatura. Não é assim? Eles estavam orando para isso. Versículo 29 de Atos 4 diz isso. Solta para esse povo e proclamar. Orações tipo essa tem toda probabilidade, eu não estou dizendo que vai ser respondida com sim, não. Tem toda a probabilidade de ser atendida. Tem grandes chances de ser atendida. Até porque também Jesus, lá em João, no capítulo 21, versículo 18, diz que Pedro não iria morrer decapitado. Então, queridos, podemos ver aqui um servo de Deus em meio a um momento de profundo enfrentamento, ou seja, a última noite de vida, antes da sua execução. Contudo, ele não estava desesperado. Pedro estava fazendo o que quando o anjo chegou lá? Dormindo. E olha, não era uma cama box king, não. Era no chão mesmo. Na seta fragilizado fisicamente, não estava tomando soro, não, estava com duas correntes, uma em cada pulso, amarrado em 2 guardas, atrelado a 2 guardas. Estava dormindo em paz. Pedro dormia profundamente, pois foi preciso que o anjo, segundo a Bíblia diz aqui, o anjo tivesse que tocar, catucado ele, e acorda. Enxergamos em Pedro, sabe o que é aqui? A fala do salmista no capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Nosso querido Sproul, ele diz que o pastor Charles Wesley, irmão de John Wesley, ele
na hora da sua conversão, no momento da sua conversão, quando ele dá o testemunho da sua conversão, ele deveria ter em mente justamente o que está descrito aqui em Atos, né? Que ele se viu saindo de um calabouço escuro, e ele disse que o Espírito de Deus veio sobre ele, e caíram-lhes as correntes, e ele se levantou e passou a seguir Cristo. Versículo 8: o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse ainda o anjo: põe a capa e siga-me. Você talvez tenha aqui a versão Almeida Revisada, e na versão Almeida Revisada na sua Bíblia, esse versículo deve ter lá, ao invés de vista-se, deve ter assim o termo cinge-te. Cinge. E cingir, ou mesmo cingir os lombos, como o próprio Pedro fala em sua carta, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, quem tem acompanhado o discipulado lembra disso, do que é cingir os lombos. Tem um significado quanto à preparação para agir de forma rápida. É você estar preparado a agir. Tanto na questão da rapidez, na questão do tempo, como também da rapidez segundo um discernimento bíblico cristão. Agir rapidamente, conforme Deus quer que nós reagimos diante de situações difíceis. É a preparação para agir. E os homens naquela época, só explicando rapidamente, eu acredito que a maior parte já sabe disso aqui, que já falei inclusive em outras pregações. Eles usavam túnicas, né, que eram vestidos, que iam até os seus tornozelos. E a mulherada sabe que quando para correr com vestido é coisa difícil. Geralmente levanta aqui até o joelho, não é assim? Então cingir com os lombos, segundo o texto e no original, é pegar justamente embaixo a barra dessa túnica do vestido e passar pelo meio das pernas, girar por aqui e botar no cinto. Por isso que também fala cinto. E bota aqui no cinto. O que é que o vestido vai virar? Um bermudão. E aí fica mais fácil de correr, de agir, de lutar, de trabalhar, enfim. Portanto, Pedro, assim como o anjo pediu, ele fez e o seguiu. Mas imaginava ele que estava tendo alguma visão. Olha o texto 9 e 10 diz: e saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo caído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Era algo fabuloso. Veja que o texto ele diz, olha, não sabendo que era real, o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão, um sonho. Passaram a primeira e a segunda guarda, queridos. Ele estava, a primeira guarda que estava com ele dentro da cela, ele estava acorrentado aos guardas, um braço esquerdo e o direito ao outro. Esse ele livrou-se, as correntes caíram, ele se levantou, a porta da cela se abriu, e os soldados que estavam do lado de fora nada viram. Aí, sem falar nisso, aí tem as portas se abrindo diante dos olhos dele, os portões de ferro. No mundo de hoje, nós vemos muitas portas e portões automatizados, não é isso? Hoje é o que mais tem. Você vai no supermercado ou no shopping, quando você vai entrando, tem aquele susto, a porta vai rápido. E criança gosta muito de brincar para lá e para cá. Você vai chegando perto,
de algum local que tem um sensor de presença, tipo uma cancela, um portão de uma empresa, o portão se abre sozinho. No mundo de hoje, o que isso tem de fascinante, de se admirar? Absolutamente nada. Vai avalie Pedro andando e o portão de ferro se abriu. Para Pedro foi algo estupendo, foi algo sobrenatural. Para o apóstolo aquilo não parecia real, era como se fosse um sonho. As algemas caíram e libertaram suas mãos, as portas e os portões abriram-se sozinhas e os guardas nada viram, nada perceberam. E aí o versículo 11 ao 14 diz: então Pedro caiu em si e disse: agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Então, queridos, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, a mãe de João Marcos. O texto diz também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. E ali Pedro bate a porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Quando cai a ficha para Pedro, e assim ele fica fica para ele tudo muito claro, que o que ele viu, acabou de ver e presenciar, experienciar, foi um sobrenatural de Deus. Aí ele se dirige à casa de Maria, a mãe de João Marcos. E quando ele chega, bate a porta. Aí ninguém bate a porta de forma imediata. E sabe por quê? Porque a igreja lá não estava fazendo outra coisa senão orando. A igreja não estava vivendo de fofoca, a igreja não estava vivendo de oba-oba, a igreja não estava vivendo nada, a igreja estava orando. E Pedro bateu na porta e ninguém ouvia, porque estavam orando. E não orando em prol dos seus interesses, não, por seu próprio umbigo, não. Orando a favor dos servos que viviam momentos de profunda perseguição, de opressão, que incluía o apóstolo Pedro. Mas, passado um pouco, Pedro bateu na porta. Aí uma serva da casa, chamada Rode, ela então escuta os toque-toque na porta, escuta também a voz de Pedro. Então ela se aproxima para abrir a porta. Aí ela reconhece a voz de Pedro, e ela fica eufórica, ela fica pulando no pé só de alegria. Ela fica feito menino quando o pai ou a mãe passa muito tempo fora, e quando chega em casa, aí a mãe diz: ei, fulano, abre a porta. Ele diz: a mamãe chegou, o papai chegou. E fica e corre para lá e corre para cá e não abre a porta. E ela ficou desse jeito e não abriu a porta. Então ela corre. Ela não sabia, ou abre a porta para olhar para o irmão dela, querido e amado Pedro, ou então ela corria para avisar: diz, olha, gente, Pedro está lá fora. Mas ela fez a segunda opção e foi para lá. Ela corre e vai ao encontro daqueles que oravam, esquecendo então de abrir a porta para Pedro. E aí ele diz a eles: olha, Pedro está à porta. Aí o versículo 15: eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disse: ele deve ser o anjo dele. Queridos, aqueles cristãos estavam reunidos em oração num só propósito. E nesse propósito incluía a soltura de Pedro. Contudo, chega a eles o aviso que Pedro havia sido solto e estava batendo a porta. E a igreja não acreditou.
Assim como aquele grupo de cristãos foram incapazes de discernir a resposta de Deus às suas orações, ainda hoje muitos de nós não conseguem. As coisas estão acontecendo, ou sim ou não, ou espere, e a gente não está discernindo nada. Nós podemos ver aqui algo ilógico, algo completamente desconexo, algo sem pé e sem cabeça. Um grupo de cristãos oravam por fé para que Pedro fosse solto. No entanto, quando eles se deparam com Pedro solto, ficam todos admirados. Porém, a admiração deles não é porque receberam o que pediram com fé, mas porque eles não acreditavam que de fato Pedro foi solto, que Deus atendeu, que disse sim ao seu pedido segundo o seu propósito. Muitas vezes somos nós, paramos de orar, fulano não tem mais jeito, meu marido não tem mais jeito, meu filho não tem mais jeito, eu não tenho mais jeito, essa minha situação não tem mais jeito. É incoerente. É incoerente. Se nós oramos de manhã, Senhor, toma a minha vida em tuas mãos. Senhor, toma o meu dia. Senhor, me direciona. Senhor, me diz o que eu tenho que fazer. Meus irmãos, nós temos que discernir o que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus. Porque se nós oramos dizendo, Senhor, eu confio minha vida no Senhor, em Ti é que eu espero, nós temos é que nele esperar, independente da resposta qual for. Eu já usei essa ilustração aqui uma vez, aqui não, mas em outro local, acho que no outro tempo. Essa confiança em Deus é mais ou menos, queridos, ou é exatamente isso, como uma criança em cima de uma barreira alta e o seu pai está embaixo com os braços abertos e diz, vá, se jogue, eu lhe apanharei em meus braços. E a criança se joga porque confia no pai. Muitas vezes nós ficamos lá em cima na barreira e ele está dizendo, se jogue. São quantos e muitos e milhares de Isaques que nós temos, que Deus nos pede e nós não sacrificamos a Ele. Sabe como é o nome disso? Incredulidade, falta de fé. E o nome disso é pecado. É pecado. Versículo 16. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e os irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Não temos ciência para onde Pedro foi. A gente vai ter uma breve notícia de Pedro em Atos, lá no capítulo 15, vai ter outra quando ele foi para o concílio lá de Jerusalém. Depois nós vamos ter outra notícia de Pedro em Gálatas. Depois Pedro passou pela Antioquia. Depois Paulo nos diz que Pedro ele passa certo tempo em Corinto. Como também em sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala que Pedro viajou com sua esposa pregando o Evangelho. Ou seja, Pedro não perdeu tempo. Pedro sabia que aquele livramento que Deus deu ali é porque tinha propósito.
E o propósito era continuar aquilo que ele estava fazendo, que foi a causa dele ser preso. E ele vai fazer aquilo. Olha, conte fulano e a Beltrano e a todos mais o que aconteceu, porque agora eu vou cumprir a minha missão. E continue orando por mim. O sofrimento não intimidou Pedro. O sofrimento não fez ele parar de propagar o reino de Deus. Muito pelo contrário. Ele conseguiu ver o quanto deveria ir mais além. É o que tem acontecido com muita gente. Começa uma dorzinha no pé, pronto, agora eu não faço mais a obra de Deus. Não faço, viu, Deus? O sofrimento de Pedro só se viu para ele fortalecer-se muito mais ainda diante de Deus. Foi experiência de fé para que ele confiasse mais em Deus, para que ele entendesse que ele teria que ir muito mais além. A perseguição foi árdua. A perseguição foi cruel sobre a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, nada pôde parar aquela igreja. Ou por que você acha que nós estamos aqui? Porque aquela igreja não parou. A igreja sabia que o Senhor estaria sempre ao seu lado. A igreja sabia que o dono da igreja disse que as portas da igreja não seriam nunca fechadas, que o inferno não iria prosperar sobre a igreja de Cristo, e não vai, porque tem muita gente desistindo, tem muita gente apostatando da fé, mas olha, Deus tem seus remanescentes, Deus tem aqueles que não desistem, Deus tem aqueles que não abrem concessões, Deus tem aqueles que eles sabem das convicções de fé que ele tem. Eles sabem o Deus que o amou e por ter amado tanto, o tirou do inferno e lhe deu a vida eterna. Aleluia. E queridos, a igreja quando ora, a igreja que é de Cristo quando ora, ela sabe que pode tudo quanto Deus pode. A verdadeira igreja não ora entendendo que ela pode tudo, não. Ela pode tudo no que Deus pode. A oração de um povo que ora conforme a vontade e propósito de Deus recebe o favor da poderosa destra que tem sob o controle todas as coisas. E muitas vezes oramos ao Senhor para que nos livre da morte, e Ele nos livra. Agora deixa eu dizer uma coisa. Eu contei isso aqui, acho que foi numa terça-feira. Pastor Daniel, que vocês alguns já conhecem, Daniel Gris, sofreu um acidente há 1 mês e meio atrás, 2 meses atrás. O carro dele capotou 3 vezes, ele indo para a igreja em Alagoa Grande, a igreja onde ele pastoreia. E eu soube pela manhã, foi Janson até que me comunicou de uma publicação no Instagram. E aí eu liguei, falei com a mãe dele, e a mãe dele disse: Pastor Sérgio, só teve danos materiais, agora ele está aqui fazendo alguns exames para a gente ver. Eu fiquei tranquilo, já sabia disso, até no própria notícia estava dizendo que não tinha tido nenhum problema físico. Mas assim mesmo oramos, muita gente orou pela sua vida, orando por ele. E aí, no final da tarde ele me liga, aí disse: Pastor Sérgio, eu quero lhe agradecer pelas orações, agradeço aos irmãos, mas o senhor viu
o livramento que Deus me deu? Não, Deus me deu livramento. Deus não livra ninguém, nem o santo dele, de ir para o céu. Deus não deixou você morrer, porque Deus tem propósito na sua vida aqui nesse mundo ainda, glorificar o nome dele. Não morrer não é livramento, ou pelo menos esse tipo de livramento que muitas vezes nós pensamos que é. Como é que pode Deus nos livrar de uma forma de ir para o céu? Eu entendo quando nós falamos livramento disso ou daquilo, mas nós devíamos muito mais pensar que Deus dá-nos livramento quando Ele nos livra de pecarmos. Pensa um grande livramento que é para mim e para você. Ele nos livrar de não pecar, de ofender o Deus que nos tirou do inferno e nos deu o céu. Glória a Deus. Às vezes o Senhor dá esse livramento da morte aos seus inimigos, aos seus salvos. Mas às vezes o Senhor dá aos seus inimigos o livramento pela morte. Sabe por quê? Porque, queridos, a morte já não é mais o nosso maior inimigo. A morte não é o maior inimigo do cristão. Pois nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte, e porque nós cremos nele, porque fomos salvos por ele, nós também a venceremos. Foi nosso Senhor quem pelejou e a venceu por nós. Você entendeu agora 2 Crônicas aonde vai dar isso? Essa peleja contra a morte não é tua, Janderson, mas é do Senhor. Aleluia. É por isso que nele, no nome de Cristo, nem fome, nem nudez, nem justiça, nem doença, nem mesmo a morte poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. É por isso e não nada mais do que isso que nós somos mais que vencedores. Glória a Deus. Aleluia. E concluindo, o rei Josafá estava diante de um inimigo invencível. O medo havia lhe afetado, contudo o desespero não. O rei buscou ao Senhor, conclamou o povo para também buscá-lo, orar e jejuar. Ao final, nosso Senhor respondeu a sua oração e disse: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, não tenham medo. Nem se desanime. Para um pouquinho aqui. Eu acho que foi Jesus que disse isso. Disse assim: no mundo tereis aflições. Vão ter muitos enfrentamentos. Mas não tenham medo. Tenham bom ânimo. Tenham coragem. Porque eu venci o mundo. E aí volta para Josafá e Deus diz: saiam para enfrentá-los amanhã. E o Senhor estará com vocês. Deus conosco. Jesus disse: estarei com vós até o fim. Quando esperamos, queridos, confiantemente no poder do Senhor, o resultado é vitória. Jesus, o Filho, confiou no Pai. Sua prova de confiança foi o quê? Foi sua obediência. Foi sua entrega à sua vontade.
Jesus disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Muitos, quando Jesus foi à cruz e passaram a entender o que ali? Que ali estava o quê? Uma grande derrota. Esse Jesus é um Jesus de insucesso. Ó, é esse o Messias? Olha aí, vai morrer. Derrotado pelos judeus, pelo Império Romano. É esse aí o que vocês esperavam? Muitas vezes somos nós, no ministério, no andar do dia a dia. É um insucesso, é um derrotado, é uma derrotada. E aí a gente começa a ser minado na mente, tal como Asaf, no Salmo 73, que começa a invejar a vida do ímpio, a vida dos falsos profetas. Tem muito pastor, homem de bem, lavado e remido pelo sangue de Jesus, que infelizmente está invejando a vida de ministério de falsos profetas que estão por aí, porque a igreja desses estão crescendo e a dele está diminuindo. Ele tem que se lembrar do que Asaf foi lembrado naquele dia. Quando olhei para a glória de Deus e vi que lá é o canto, o local que Ele preparou para mim, e olhei para onde o ímpio vai, caiu a ficha. Ele disse, bateu na cara dele e disse: tem vergonha, cara sem vergonha. Ministério Louvor. Muitos, quando Jesus foi à cruz, volto a dizer, entenderam ali que estava a derrota de todas as derrotas. No entanto, todos quantos creem em Deus, seguros da sua vontade e dos seus propósitos, sabem que a morte de Jesus na cruz apontou para a maior de todas as vitórias, apontou para o sepulcro vazio. Jesus vive, Jesus vive. Você, se Jesus é teu Salvador, se Jesus é teu grande herói, saiba de uma coisa: Ele está vivo. Ele está vivo. Lembre-se, se você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, você vai lembrar desse tempo. Desse tempo quando todos nós estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados. Você lembra desse tempo? Quando você era filho da ira de Deus. Quando nós éramos filhos do diabo. Se você for um remido, se você for um lavado pelo precioso sangue do Cordeiro, sangue de Jesus, você não vai se esquecer de quem você foi. Não com saudosismo, mas com alegria, pelo grande livramento que o Senhor te deu. Porque essa peleja você não tinha o que fazer. Essa peleja é do Filho de Deus. Foi Ele que pelejou por mim e por você, salvo. Foi Ele que morreu na cruz. Merecer? Eu e você, a gente só merecia era o inferno. Ele levantou-se um dia e disse: porque antes você fez o que Josafá disse: Senhor, eu não tenho como ganhar essa batalha.
disse: Josafá, fique pronto, fique de olhos abertos e veja a glória, a minha glória, porque nessa batalha você não vai ter que fazer absolutamente nada, porque essa batalha é minha, e eu vencerei por você. Foi o que Cristo fez por nós. Romanos diz o quê? Somos completamente injustificados, injustificáveis, completamente. Não somos salvos pela obra, mas é graça de Deus. Qual é a graça? A batalha que ele batalhou na cruz por todos nós. Talvez você se encontre nessa noite desse jeito. Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, mas eu não sei como me livrar disso. Eu não sei como me livrar das amarras de Satanás. Eu não quero mais ser filho da ira, da tua ira, mas eu quero ser agora filho, fruto do teu amor. Se você reconhece isso, sabe o que ele diz? Não se preocupe, filho, porque essa peleja eu já pelejei na cruz do meu Calvário, lá no Gólgota, e a venci para você. Na luta contra o pecado não temos que lutar. Cristo haverá de lutar por nós. Tomemos a posição de fé e vejamos o livramento da morte eterna que o Senhor vai nos dar. Não tenha medo e nem se desanime. Afinal de contas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem afinal de contas será contra nós? Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus.